Agora a gente tem que ter uma máquina indo para 20 volts. Essa dica vai te ajudar a resolver muito problema de MacBook, principalmente porque você vai utilizar um software gratuito para corrigir essa falha. Com certeza absoluta, isso aí já passou na sua assistência se você trabalha com MacBook. Dá uma olhadinha nesse caso. Tá aí, pessoal, eu tô com uma placa aqui do lote, que a gente comprou um lote com vários Macs para reparar, tá? E são vários defeitos que a gente vai encontrando, e esse caso aqui é um caso que acontece com bastante gente e eu recebo muita pergunta sobre isso, tá? Ó, ligamos ali na P3208, ó, ele bipou, dizendo que existe uma comunicação. Porém, ó, ele fica ali em 300 mAh de consumo, tá? Isso aqui já me indica que o T2 está conversando com o controlador e que a sequência para fazer a transição de 5 para 20 volts está bem próxima, mas alguma coisa está fazendo com que ela não aconteça. Escutamos aqui a porta bipando e estamos aqui com esse consumo. Vamos mudar para a próxima porta. Bipou também a fonte mais uma vez, ó. Estamos ali com consumo próximo a 300 mAh. Só que o mais interessante, ó, se a gente virar para o outro lado, vou conectar, a fonte não bipou, certo? E ele também está lá com aquele comportamento, ó, próximo a 300, e o consumo está igual. Então, se a gente for analisar, as quatro portas têm o mesmo consumo. A diferença é, o lado de cá existe um bip e o lado de cá não existe um bip. Vamos dar uma olhada agora com o osciloscópio do lado que bipa e do lado que não bipa para ver se a gente consegue chegar em algum ponto específico. Utilizando nosso software Dr. Ripel Open Board View, a gente vai olhar aqui o lado da placa. Pronto, a gente vai primeiro verificar esse lado MOSE, que é o lado que o nosso controlador vai chamar a nossa EEPROM, e a gente depois vai olhar o lado do MISO, que é o lado da nossa EEPROM respondendo ao nosso controlador. Então, vamos analisar esses dois pontos aqui no osciloscópio. Aqui no osciloscópio eu vou deixar o meu volt div aqui em 1 volt por divisão, e o meu second div aqui eu vou deixar ele bem lento para vocês conseguirem captar o que vai acontecer, tá? Vou deixar ele aqui com 500 milissegundos. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou aterrar minha ponta de prova. Vou primeiro lá na parte da chamada do controlador. E quando eu plugar o cabo, ó, vocês vão verificar o que vai acontecer. Ó. Lá vai, vou plugar o cabo. Opa, vou até paralisar. Como vocês podem ver, ó, a gente teve um pacote passando aqui. Ó. Isso aqui é um pacote de dados que a gente conseguiu pegar do lado do controlador que está bipando, certo? E agora, se a gente for do outro lado aqui, na parte de baixo, plugar, ó, foi bem rápido, vou até deixar um pouco mais lento para vocês acompanharem melhor. Mas vai, 3, vou plugar agora, 3, 2, pluguei, temos aqui um pacote, e se a gente mexer aqui, ele fica até melhor de ser visualizado, tá? Ó, que bonito. Pronto, isso aqui significa, meu controlador está chamando a EEPROM, dentro da EEPROM existe informação, essa informação sai da EEPROM, vai para o controlador e esse ciclo está funcionando bem, do lado de cá. Agora a gente vai fazer esse mesmo teste do outro lado da placa para verificar qual comportamento a gente vai encontrar. Detalhe, utilizando o mesmo conector de DCI. Então vamos lá. Aqui, ó. Pronto, isso foi o que a gente conseguiu capturar. Já não é aquele pacote tão grande quanto a gente viu anteriormente. Isso aqui é o meu controlador tentando contato com a minha EEPROM. E agora, vamos ver a saída. O que a EEPROM está respondendo? Vou pegar aqui o outro lado. Ó, vou ligar ele. Aqui ele está só descarregando os capacitores. Ó. Vou ligar. 3, 2. Liguei. Ó. Tivemos aqui, ó, só esse início de comunicação, dizendo, ó, tem nada aqui. Então, o que isso indica pra gente? Isso indica que nosso controlador está trabalhando bem, existe chamada, existe tentativa de resposta, mas a resposta vem vazia, não tem dados dentro da EEPROM. A EEPROM pode ter sido substituída, a EEPROM pode estar corrompida, e se realmente for só isso, a gente vai conseguir resolver isso de forma muito simples, que é utilizando o nosso programador da Willy Tools, junto com o nosso software Dr. Ripel Open Board View, onde a gente já tem um acervo de todos os controladores aqui das portas USB-C, tanto de iPad como de MacBooks. Então vamos fazer o quê? Arrancar esse EEPROM, colocar aqui e vamos lá para o software para ver se a gente consegue corrigir isso. Tá aí, pessoal, EEPROM soldada, a gente vai utilizar o nosso software Dr. Ripel Open Board View na opção BIOS Bin Prog. Aqui, como vocês podem ver, eu estou utilizando a ferramentazinha da Willy Tools porque a gente já tem a opção de soldar aqui, ó, a nossa EEPROM, tá? Então fica bem mais prático. Vou plugar ela aqui, ó, já vai acender, a gente vai lá em BIOS Prog,
E aqui é só aguardar ficar tudo verde. Ó. Ficou tudo verde, drive detectado, chip detectado, tudo bonitinho. Então a gente vai fazer o que agora? Ó? Aproxima aqui, Forlan, por favor. A gente vai procurar Acer de MacBook, tá? Que aqui tá, para iPad, para Mac, para iPhone e BIOS também. BIOS com bypass gráfico, BIOS convencional. E se você tiver arquivos no seu computador, você também pode selecionar, tá bom? Então vamos selecionar aqui MacBook Acer, que é o que a gente está precisando aqui. E aqui, ó, quando você selecionar o modelo que você está trabalhando, você tem aqui, ó, A2141, você tem tanto o lado do UB090 como o U2890. Vamos dar uma olhada qual é o que a gente está trabalhando aqui agora. A placa aqui, ela está com a parte de trás, CPU está do outro lado e o controlador que a gente removeu foi esse aqui. Então, a gente vai dar um giro aqui na placa, giramos a placa, é o UB090. Então, a gente vem aqui, ó, e procura aqui, ó, o UB090, é esse aqui. Vou clicar para selecionar, ele ficou selecionado aqui, ó, MacBook A2141, o B090, vou clicar em programar, vou mandar seguir sem backup e vou dar um OK. Ele vai começar a fazer aqui a programação, enquanto ele está programando aqui, ele também fica lá em cima te informando que está programando e quando ele concluir, ele vai te dar um sinal verde dizendo que deu tudo certo e aí a gente vai soldar lá aí para onde volta e verificar se vai correr tudo bem. Gravação concluída com sucesso, como vocês podem ver, deixei até esse layout aqui bem para você saber que deu tudo certo. Então tá aqui, ó, a nossa programadora Willy Tools aqui mais uma vez ajudando a gente nos reparos. E aí, vamos agora soldar na placa para verificar se vai dar tudo certo. Pronto, pessoal, já está soldado aqui agora, a gente vai fazer o quê? Ó, agora já temos dados. Se a gente tem dados do lado de cá, significa que agora nossa máquina vai chavear tranquilamente. Vou puxar isso aqui para cá, ó. E lembra que a gente tinha só um resetzinho? A gente só tinha essa queda no começo, ó. Antes a gente só tinha essa queda e não tinha nenhum pacote de dados passando. Vocês lembram disso? Tinha só isso e nada disso. Pois é, agora temos dados. Se a gente tem dados, agora a gente tem que ter uma máquina indo para 20 volts. Vamos dar uma olhada aqui na nossa fonte. Lá vai, vou plugar. 3, 2, pluguei. 19 volts, ok. Agora ele não vai passar de 130 mAh porque a gente está sem as NANDs. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, conseguimos colocar aqui a máquina para 20 volts, tudo certinho agora. Ela não vai passar de 130 mAh porque a gente ainda tem que fazer a parte das NANDs, mas uma análise bem feita vai fazer com que você ganhe muito tempo. Claro, você tem que dominar um pouquinho de osciloscópio, claro, você tem que ter ferramentas que te ajudam, como a programadorazinha da Willy Tools, que não serve só para Mac, serve para iPad, serve para iPhone. Claro, vocês têm que ter um software também que tem um acervo tão top quanto esse. Detalhe, de graça, é só fazer o download e utilizar. Ele é o seu Open Board View, ele é seu programador de BIOS, ele tem tudo. Vocês precisam de mais o quê? Não precisa de mais nada. Se gostou do vídeo, dá um curtir aí, compartilha. E é só isso que a gente precisa de vocês. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!